A graça e a paz do nosso Senhor, queridos. Mas hoje nós estaremos aí dando continuidade ao nosso estudo sobre a morte e o estado intermediário da alma. Amém? E no final desse estudo nós saberemos aí com precisão, né? Como é que uma pessoa está quando morre, né? Ela está dormindo, está acordada, como é que vai ser o processo, né? Embora algumas pessoas tenham visões diferenciadas e nós respeitaremos todas, nós vamos trabalhar um pouquinho o que a palavra de Deus diz. Amém? Então, povo de Deus, vamos começar com a nossa oração, né? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante da Tua presença. Queremos pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que desagrada o Teu coração, por tudo aquilo que fere o Teu espírito, Senhor. Hoje nós queremos pedir ao Senhor, Deus, vem estar conosco, nos ensina a caminhar diante do Senhor, nos ensina, meu Deus, a agradar o Teu coração, nos ensina, Senhor, a entrar na Tua intimidade, nos ensina, Senhor, a entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nos ensina, Senhor, a fé inabalável, nos ensina, Senhor, o caminho em que devemos andar. Nessa noite eu quero pedir ao Senhor, vem estar conosco nas nossas vidas, Pai, e que o Teu nome seja glorificado. Para iniciarmos, né, você já pode abrir sua Bíblia aí, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. A palavra de Deus, ela vai nos dizer assim, ó: por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadindo os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejam também manifestos. Amém? Então aqui, queridos, o apóstolo ele começa trabalhando aqui algo muito forte. E quando ele começa dizendo, olha, por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes. É aquilo que eu falei, né? A morte vem para completar uma obra, né? Ou através da morte ou através do arrebatamento. E o apóstolo Paulo, ele diz que ele é sempre de bom ânimo, né? Que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes de Deus. E aí ele vem e ressalta algo que é importante. Porque andamos por fé, não vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Quando nós paramos para analisar, não tem como eu estar em dois lugares, né? Por exemplo, se eu quiser ir fazer uma visita a qualquer um de vocês, não tem como eu fazer essa visita eu estando em casa. E o apóstolo Paulo ele está dizendo, olha, infelizmente, enquanto eu estou nesse corpo, eu vou habitar com ele. Eu não estarei com o Senhor. E é por isso que nós temos que andar por fé, né, e não por vista, e continuar nesse propósito. Agora, o que me chama a atenção, o apóstolo Paulo também, ele vai falar sobre a influência, né? Assim que sabemos, né, o temor que serve ao Senhor, persuadindo os homens à fé. Mas os manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências estejamos também manifestos. Queridos, quando eu dava aula no quartel, eu falava aos graduados, né, as pessoas que tinham graus a mais de hierarquia, que nós que ocupamos cargos, né, seja cabo, seja sargento, seja
um subtenente, seja um oficial. Nós temos que ser agentes motivadores daquilo que acreditamos. E que tipo de agente nós temos sido? Que tipo de conduta nós temos tido? De por fé e não por vista, mas até que ponto nós temos buscado influenciar as pessoas para conhecer a Deus? Naquele dia nós paramos, né, o que devemos pensar, né, da nossa morte e da morte dos outros. Depois nós falamos da nossa própria morte, não foi isso? Que nós gostaríamos de ter essa fé, né, inabalável, né, e muitas vezes nem poupar a própria vida. E eu queria convidar você hoje a parar para analisar, né, como é que nós enxergamos, né, essa morte. Eu que você abra sua Bíblia também, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 2. Vamos lá comigo? Diz assim: E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Como eu havia dito ontem, o ser humano ele não está preparado para perder, né? Mas aí é o momento que entra a fé. É o momento que, quando nós sabemos que alguém partiu em Cristo, né? E a Bíblia ela é bem clara, né? A Bíblia não diz que nós temos que ser religiosos para ser salvos. Mas a palavra de Deus ela nos ensina que nós temos que ter uma vida de propósito para herdarmos a salvação. Existem alguns passos, né? Para herdarmos a salvação. E o que me chama a atenção aqui é que Saulo ele está perseguindo essa igreja, né? Ele consente na morte de Estevão e que pessoas piedosas, pessoas que estavam caminhando no evangelho foram enterrar Estevão e foram acometidas de uma grande tristeza. Passaram por um momento de grande tristeza e de choro, né? Isso é normal. Muitas vezes nós vamos viver alguns momentos de luto, só não podemos nos prender a ele. Dói para todos nós perder pessoas amadas, entes queridos, né? Quando nós convivemos todos os dias com essas pessoas, mas é onde entra a fé, né? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. E nós vamos falar um pouquinho também sobre a morte de amigos e parentes, né? Mas daqueles que são crentes, né? Porque quando nós olhamos para a nossa própria morte com alegria, a expectativa de estar, depois de se encontrar na presença de Cristo, a nossa atitude ela vai ser um pouco diferente, né? Quando enfrentarmos também a morte daquelas pessoas que nós amamos. E aqui é onde a gente tem que abrir um paralelo, porque muitas vezes nós caímos numa comodidade de sabermos que se seguirmos aquilo que o Senhor nos pede, né? Se nós, aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Confessar Jesus diante de todos, ser batizados, né? Seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, frutificar, como o próprio Evangelho nos diz, né? Mas, queridos, como nós ficaríamos de enterrar uma pessoa que nós amamos sem ter a certeza de que ela completou, né? Sem ter a certeza de que ela completou aquilo que o Senhor tinha para a vida dela? Eu fico olhando às vezes, as pessoas elas têm um intuito tão grande em conduzir as pessoas para beber, para se drogar, para ir para as festas, para dançar, mas o intuito de evangelizar, o intuito do ensino, né, muitas vezes é colocado como barreira e como obstáculo. E é o momento de nós pararmos para analisar como tem sido, né, o nosso intuito, né, a nossa motivação, qual tem sido a nossa conduta, né, de tentar trazer essas almas para se render aos pés de Jesus, para um dia, né, quando quer estejamos sendo sepultados ou quer estejamos sendo, temos a certeza de que estaremos com essas pessoas. E
é nesse momento que nós temos que parar para analisar, né? Porque quando essas pessoas passam por isso, quando nós passamos por isso, né? Nós vamos experimentar uma dor que ela é genuína, é algo que vem de dentro de nós. Eu já vi em momentos as pessoas nem conseguirem expressar a dor que elas tinham, elas só simplesmente davam, ai que dor, né? Porque nós não estamos preparados. Mas como é que nós vamos nos agarrar e combater isso? Através da fé. E quando nós estamos no momento de dor, de dificuldade, conseguir balancear, né, a dor, a perda e a tristeza com a alegria de saber que essa pessoa estará indo, né, ficar com Deus, né, e está indo morar com o Senhor, aí sim a fé vai ser balanceada. Eu fico olhando, queridos, muitas vezes nós paramos para analisar, são tantas informações que chegam nos noticiários, né? As pessoas entram em parafuso, porque as pessoas querem, às vezes inconscientemente, elas nos trazem informações que nos põem para baixo, não é verdade? E nós temos que começar a analisar o que nós temos que fazer, ou seja, se um dia eu tiver que enterrar alguém que eu amo muito, a única coisa contrabalancear, né, esta dor é a fé, né, e a certeza de que não é um e sim um até breve. Amém? Então nós temos que começar a analisar como é que nós estamos caminhando, né? Como é que nós estamos enxergando esse tipo de coisa, né? E quero deixar claro que não é errado nós expressarmos a verdadeira dor, a verdadeira tristeza, né? Pela perca de alguém que nós tínhamos comunhão, por alguém que nós amávamos, alguém que faz muita falta, né? E a tristeza pelo sofrimento e pelas dificuldades que pode ter cruzado, né? Eu vejo em muitos momentos aí as pessoas em velórios, elas vão se lembrar de coisas que elas poderiam ter feito e não fizeram, né? Ao invés de estarem se lembrando, né? Do momento em que elas puderam estar com essas pessoas e amar essas pessoas, né? E um dia eu vi uma pessoa no momento de dificuldade falando assim: Deus, eu não estou aqui para reclamar o que o Senhor fez, mas para te agradecer pelo tempo que o Senhor deixou essa pessoa tão maravilhosa perto de nós, essa pessoa tão maravilhosa ao lado. Obrigado por todos esses anos. E foram 50 e poucos anos, né? E essa pessoa falava: obrigado por esses 50 e poucos anos que o Senhor permitiu que essa pessoa estivesse conosco. Então, às vezes, as pessoas que são cristãs, que são crentes, elas pensam que é uma demonstração de falta de fé esse momento, né? E muitos se entristecem, né? Quando perde alguém que ela tem uma estima muito alta, um amor muito alto. E isso é natural, né? O que nós não podemos também é acabar a nossa vida porque Deus decidiu levar alguém. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, tempo para ser, tempo para morrer, tempo para estar perto, tempo para estar longe, não é verdade? A Bíblia, em momento nenhum, ela nos dá essa ideia, né? De que nós não podemos chorar, né? Mas sim, ela nos ensina que nós podemos ter a fé, né, de que estaremos juntos com essa pessoa mais na frente, né? E nós temos que começar a analisar, queridos, como é que nós estamos caminhando com o Senhor, né? Porque nós temos que saber em que temos crido, né? O caso de Estevão, quando ele morreu, e eu quero chamar a sua atenção aqui, quero te convidar, abre sua Bíblia lá em Atos, capítulo 7, versículo 56. Vamos ao parte 53, amém? Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos,
e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureceram seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, via a glória de Deus. A glória de Jesus, né? Que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando a cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Amém? Quem, durante o momento de estar sendo apedrejado, ao invés de olhar para as pedras ou ao invés de olhar para a dor, consegue olhar para o alto e ter uma visão, né? E ele diz: Eis que vejo, né? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Então, veja o que está acontecendo aqui. Não é algo natural, né? O natural seria correr, o natural seria se defender, né? O natural seria querer se justificar. E o que acontece é que essa pessoa, pela sua fé, ela desempenhava, né, o seu chamado apostólico, na hora do apedrejamento, ao invés de fixar-se na dor, tem uma experiência com Deus. É momento de nós começarmos a olhar, queridos, em quem temos crido. Não é isso mesmo? E quando morrer, né, a palavra de Deus diz que ela dá uma promessa, e aqui eu não quero acelerar o processo, né? Para que quando nós estivermos mais à frente lá, a gente entenda, né? Agora vamos lá para o capítulo 7, mais do versículo de 59 e 60. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém? O homem, durante a sua morte, ele tem uma preocupação de dizer: Senhor, não lhes impute este pecado. Não precisa colocar sobre eles o que eu estou vivenciando. Esse homem, ele conhecia a essência do evangelho, né? Isso aconteceu em Jerusalém com todos os apóstolos ainda presentes. Os apóstolos que haviam visto Jesus depois de ter ressuscitado. Falta de fé, tenham certeza que não houve. Às vezes eu vejo as pessoas quererem justificar o que elas estão vivendo ou uma dificuldade que passou, querendo imputar ao diabo ou querendo imputar que Deus não quis, né, guardá-las. Deixa eu te falar uma coisa. A Deus pertence todas as coisas. Amém? Essas pessoas andaram com Cristo. Esses homens foram discipulados por Cristo, né? Eles viram Cristo depois de ter ressuscitado. E agora nós estamos vendo um de seus discípulos passar por um processo doloroso, mas por um processo natural, que todos nós iremos passar por ele. Então, Estevão ele prova algo que muita gente não vai provar, né? Ele tem uma visão do céu, ele pede para que Deus não impute a essas pessoas, né, o que estão fazendo contra ele, né? Então, o que é que eu vejo aqui, né? Estevão estava numa alegria do céu, né? Uma experiência grande na presença de Deus. No momento da sua partida, ter uma visão, né, do Cristo que ressuscitou, ressurreto, né? Só que se nós olharmos, queridos, apesar de tudo,
Os homens piedosos também que sepultaram Estevão e lamentaram profundamente por ele, sua tristeza ela era genuína, sentida pela perda da comunhão, né? Então, vocês vão ver que às vezes não tem como pular estágios, não tem como pular sentimentos que estão ali dentro de nós, né? Pessoas que o amavam, né? Que o queriam bem, ficaram aflitas, né? Então, nós vamos ver, né, que em muitos momentos nós não vamos conseguir controlar, mas o que é que vai conseguir contrabalancear? A certeza. A certeza. Eu creio que todos vocês já tenham ido deixar algum parente, né? Num aeroporto, numa rodoviária, né? E toda despedida ela é muito ruim, né? Eu e a Bispa e as meninas fizemos uma viagem aí recentemente, né? No início do ano. E confesso para vocês, quando começa a chegar a hora de ir embora, a gente começa a chorar, porque a gente sente falta das pessoas. Não é verdade? Só que a gente contém essa tristeza porque a gente sabe que nós iremos rever essas pessoas, nós estaremos com elas novamente. Não é verdade? Então, é sobre isso que nós temos que pensar, né? Quantos pais de famílias estão desesperados aí, estão sem saber o que fazer por causa dessa epidemia, porque salários foram rebaixados, né? E muitas coisas estão acontecendo, e é o momento de nós trabalharmos com a fé, né? Eu sei que o meu Redentor vive e somente Ele é poderoso para me fazer vencer isso. É o momento de nós contrabalancear, né? Tendo que enxergar que para estar com Deus, nós vamos ter que passar ou por esse processo ou pelo arrebatamento. Eu estou sendo um pouco redundante, né? Os anciões de Éfeso, que Paulo havia ensinado pessoalmente por 3 anos, né? Chorou inconsolável, né? E abraçaram-se e o beijou, né? E o mais triste foi a sua declaração de que não o viu mais. Vamos abrir lá em Atos capítulo 20, 37 e 38. Vamos a partir do 35, amém? Tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário, auxiliar os enfermos e recordar das palavras do Senhor Jesus, diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, e levantando-se grande pranto entre todos, lançaram-se ao pescoço de Paulo e o beijaram, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não viriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. O apóstolo Paulo vem e anuncia, falando, não vou voltar mais não vou voltar mais, né? Imagina aí, seu líder, seu pastor, falar, olha, eu estou indo fazer viagem, só que de lá eu não volto mais. Ou um parente seu, um pai seu, uma mãe, né? E falar assim, ó, vamos despedir aqui, porque eu estarei a encontrar com Cristo. Vai ficar a tristeza, né? Vai ficar aquela dor, né? De você saber que não vai mais poder estar com essa pessoa, mas ao mesmo tempo ter a certeza que ela pode até partir na frente, mas que logo, logo, né, estaremos juntos. O próprio Paulo, na mesma carta, expressa um desejo de partir dessa vida para estar com Cristo. Disse que se Epafrodito havia morrido, que teria sido para ele tristeza sobre tristeza. Vamos abrir lá em Filipenses 2:27. Olha só o que é que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, ó. Então você vai ver que o sentimento, queridos, todos os grandes homens e mulheres de Deus passaram por ele. Amém? Vamos 26, 27. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato estive doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza.
Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, eu vos tenha menos tristeza. Amém? Então nós vamos ver que os homens de Deus, como o apóstolo Paulo e outros apóstolos, passaram nesses momentos. Mas eles tinham algo para equilibrar. Né? Apesar de ter o sentimento, todo o tempo, eles carregavam fé. Amém? Eles tinham algo, né, em que se firmar. Eles tinham algo em que consolidar-se, né? Então, no momento de nós analisarmos, né, vamos ler uma passagem lá do Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 1. Vamos dar enfoque do versículo 11 ao 27. Davi é avisado, né, sobre a morte, né, de uma Amalequita, vem trazer a notícia da morte de Saul, né? E olha só o que é que ele passa, né? Porque apesar dele ter sido perseguido, é uma coisa que me chama muita atenção. Como é que uma pessoa que tentou matá-lo, que perseguiu, que trouxe o exército para tentar destruí-lo, quando ela morre, o perseguido chora. É por isso que esse homem era um homem segundo o coração de Deus, né? Vamos lá, versículo 11. Então apanhou os seus vestidos e os rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Disse então Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como não temestes tu estender a mão para matares a ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos mancebos e disse: chega, alança-te sobre ele. E ele o feriu e o matou. Amém? Então, se você continuar lendo aí, Davi vai prantear a morte de Saul e de Jonathan. Ou seja, viveu também esse momento de tristeza, né? Mas se pararmos para analisar, queridos, isso não parou. Ele continuou a sua vida com Deus, ele continuou a sua vida como rei, né? Ele continuou aquilo que estava fazendo. Amém? Nós temos que pegar as coisas espirituais como sendo espiritual, né? A tristeza sentimento, ele é clarado com esperança e alegria. Então, se fosse uma fusão, né? A dor da perca com certeza de um reencontro. E isso vai fazer com que equilibre, né, os meus momentos e que eu tenha força não somente para viver, mas também para cumprir o propósito que Deus tem comigo aqui na Terra. O apóstolo Paulo, nós lemos no estudo passado, ele fala que queria estar com, né, que era necessário que ele permanecesse, irmãos, porque ainda havia um propósito. Então nós temos que estar sempre buscando esse equilíbrio, né? Apesar de ter um sentimento natural, eu tenho que ter também, né, a fé que eu preciso para equilibrar e para me dar força para que eu continue. Amém? Então nós temos que ter isso. Paulo não diz aos Tessalonicenses que eles não devem lamentar-se a todos sobre os seus entes queridos que já morreram. Mas ele escreve: por que você, né, não sofrerá como aqueles que não têm esperança? Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Dando o enfoque para o 13. E aqui eu já quero perguntar algo para você. Quando uma pessoa dorme, ela está dormindo ou está acordada? Porque essa é a dúvida que nós vamos tirar, né? Ela fica consciente ou fica inconsciente? Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor,
não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com ruído e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar-se com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O que me chama a atenção é que no versículo 13 ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito das pessoas que morreram. Porque senão vocês vão continuar como qualquer outra pessoa que não tem esperança. Isso é versículo 13. Amém? No versículo 18, ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Ou seja, o processo da tristeza, ele existiu, mas veio algo, ele trouxe uma palavra que traz consolo, esperança e equilíbrio. Amém? É isso que nós temos que estar buscando todos os dias. Essa certeza. Amém? Nós teremos o sentimento, né? Mas não podemos nos entregar a ele como pessoas que não têm esperança. Nós não podemos sofrer da mesma maneira como uma pessoa que perde um amado, né? Ou um irmão, ou um pai, ou uma mãe, ou alguém que ama, né? E cair no desespero, não querer mais ver, né? A dor vai vir com certeza. Mas a mesma certeza que a dor vai vir é a certeza de que em breve estaremos com essas pessoas. Amém? Porque nós não podemos ser incrédulos que não têm esperança. A maioria das pessoas acham que essa vida é só aqui. Amém? Nós temos que nos lembrar, né, que ele diz que Cristo morreu por nós para que na vida ou na morte vamos juntos com ele. Vamos lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:10. Vamos a partir do 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vivamos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Amém? Então não importa se eu estou aqui ou se eu estou lá. O apóstolo Paulo, nós já lemos sobre isso também, né? Ou estando aqui no corpo, ou estando ausente, né? Quando eu estou aqui, eu estou ausente dele, né? Agora, quer no corpo, né, físico ou com Deus, o que eu quero é estar com ele. Amém? E é isso que nós temos que ter, né? E além disso, né, nós temos que incentivar as pessoas a conhecerem a esse Deus. E muitas vezes nós vamos ter que dar força para a pessoa e dar, né, uma direção concreta. A pessoa pode ter morrido, mas ela está com o Senhor. E um dia nós também estaremos com essas pessoas. Porque a Bíblia pode dizer, né, dados são aqueles que a partir de agora morrerem no Senhor. Sim. Que descansam das suas fadigas. Amém? Pois as suas obras o acompanham. Quando a Bíblia fala aqueles que morreram, aqueles que dormiram, aqueles que descansaram, ela está se desligando de um corpo físico. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Vamos abrir também, tá bom? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrerem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e das suas obras o sigam. Vai descansar dos seus trabalhos e as suas obras irão segui-los. Amém? Além disso, a Bíblia também, ela nos diz que preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Abra lá em Salmo 116, 15. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Olha, preciosa
é a vida do Senhor, a morte de seus santos. Olha só que coisa preciosa. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não é verdade? Deus não tem prazer na morte do ímpio porque sabe que ele está se perdendo. Né? Nós não estaremos com as pessoas que quiseram viver suas próprias vidas, né? Que não olharam para o chamado. Você sabia que tem muita gente passando luta aí, né? Muitas vezes porque não quer dar ouvido à voz do seu chamado, não quer se entregar porque tem medo, né? Medo de não dar conta, medo das pessoas. E eu quero te falar uma coisa: quando a gente parte com Cristo, quando a gente parte cumprindo o propósito dele, nós temos a certeza, né, de que estaremos com ele e que receberemos o galardão merecido, né? Apesar da gente sentir, né, todos esses sentimentos normais, né, por pessoas que nós amamos, né, nós temos que ter a convicção, né, em quem temos crido, não é verdade? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15. Vamos a partir dos 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Parar um pouquinho aqui para que o diabo venha roubar e destruir. Aqui está perguntando, né? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua prisão, né? Onde está o inferno, a tua vitória? Ou seja, perdeu. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que eu estava falando aqui, sobre se preocupar com o seu chamado e se preocupar com o propósito, né? Olha o apóstolo falando aqui, né? Aqui, ó, no finalzinho, ó, no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Você tem sido firme e constante? Queridos, acho que é uma das coisas que mais a igreja luta hoje é contra a frieza e a constância. Sempre abundantes na obra do Senhor. Vamos parar para analisar as vidas. Quantas vezes eu ouvi pessoas ungidas dizer, não, estou muita coisa para mim. A Bíblia nos manda ser abundantes na obra de Deus. Abundar. Amém? E aí ele termina dizendo, sabe que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele não está dizendo que é vão para o Senhor. Ele está dizendo que não será vão no Senhor. É algo muito mais forte, né? Não é para, é nele. Amém? Enquanto lamentamos a tristeza, né? Misturada com alegria, com gozo, né? Com a certeza de Deus, podemos até dar ação de graças pela vida de um ente querido que morreu. Aquilo que eu havia dito. Que eu vi numa celebração, numa cerimônia fúnebre, uma pessoa lá que era a mais apegada, né? Dizer, Deus, obrigado por todos esses anos que o Senhor permitiu que nós estivéssemos com essa pessoa. O que nós estamos passando aqui na Terra, queridos, é só algo que está nos preparando para algo muito maior. Depois nós vamos fazer um estudo sobre o milênio, no céu, nova terra, né? E vamos fazer um estudo também sobre o que está preparado para a gente. Amém? Nós vamos, quando o filho de Davi morreu, né? Davi estava ali na cinza, no pano de saco, né? E ele clamou por aquele menino, né? Está lá em 2 Samuel 12:20. Mas a palavra de Deus diz que quando disseram o menino morreu, ele se levantou, tomou banho, se preparou, foi para o templo, amém? Ele se levantou do chão, tomou banho, se perfumou, em seguida se vestiu e foi para o Senhor para adorar. Ou seja, ele lutou muito pela vida, amém? Quando ele viu que não tinha mais nada para fazer,
Ao invés de lamentar a dor, Davi sabia quem era Deus, conhecia Deus de ouvir falar. Ele se relacionava com Deus. Amém? Ele se levantou e foi adorar. Quanto de nós temos essa fé? Da mesma forma, quando Jó ficou sabendo da morte de seus 10 filhos, né? Neste ponto, Jó se levantou, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça e em seguida caiu no chão em adoração. Ele disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tirei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu me lembro, quando eu me converti, eu ouvi um testemunho de um homem que tinha 2 filhos. Amém? E essa mãe, ela estava lamentando. Ela tinha 2 filhos, um era muito bom, cuidava dela, trabalhava, estava o tempo todo preocupado com a saúde dela. E o outro estava envolvido no crime, batia a mãe, persuadia a mãe a fazer o que ele queria, né? E um dia os 2 andando de moto sofreram um acidente. E quem morreu? O filho que era bom, que cuidava, que fazia, que acontecia. E a mãe começou a chorar e disse: Meu Deus, por que o Senhor levou meu filho? O Senhor levou o de mais precioso, era o filho que cuidava de mim, né? E um profeta chegou ali ao ouvido dela e disse: Porque esse aí está com Deus. Se tivesse sido outro, ele estaria perdido. E aquilo confortou aquela mulher de uma forma tão grande. E ela falou: Obrigado, Senhor. Porque esse aqui, enquanto tem vida, ele tem tempo para se arrepender. Então, às vezes nós queremos questionar com Deus quem ele levou e o momento que levou e a forma que levou. Mas Deus é quem sabe, foi ele que deu a vida. É ele quem sabe o momento de tirar. É como aquele pai que dá um presente para o filho e quando precisa ele tira. É ele que sabe, né? Quantas pessoas Deus trabalhou antes de levar. Quantas pessoas, né? Deus não permitiu que vivesse mais tempo, né? E Deus escolheu a pessoa para que não se perdesse. Quantas pessoas estavam desviadas do Evangelho, Deus escolheu, pôs no leito, houve uma reconciliação e Deus o levou para o trono. Então, hoje nós falamos, né, da morte de pessoas queridas, né, da morte de crentes, e amanhã nós vamos falar sobre a morte de incrédulos. Amém? Amanhã nós vamos estar novamente, amém, trabalhando esse tema até terminarmos. Aí depois a bispa vai voltar com os estudos que ela está rodando, né? E aí em seguida nós estamos trabalhando aí bastante conteúdo, né, para que vocês não fiquem ansiosos e para que vocês continuem com a mesma fé. A minha fé ela não pode estar somente no momento em que eu estou congregando. Congregar é importante, a Bíblia diz que eu tenho que congregar. Na verdade, a Bíblia ainda diz: diga-me com quem tu anda e eu vou dizer quem você é. Mas nós temos que crescer diante dos homens no conhecimento e na graça. E que a glória do Senhor possa em nossas vidas. Então, aí, amanhã, quando nós entrarmos na live, eu vou perguntar, né, onde é que nós paramos. Nós paramos lá no ponto 3, né? A morte dos crédulos. Amém? E como é que isso deveria refletir em nós e como isso deveria refletir para nós. Às vezes a pessoa diz que é cristão, mas quando nós olhamos para os princípios bíblicos, ela está fora. Isso que nós temos que ter cuidado. Amém? Pai, eu quero te louvar e te agradecer por este momento. Quero pedir ao Senhor, traz a fé dos apóstolos. Nós não queremos ser homens de ferro, Senhor, que não queremos perder os nossos sentimentos ou reações normais, mas queremos também ter a reação sobrenatural, a confiança, a fé, a intrepidez, a ousadia, Senhor. Queremos que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, nos momentos difíceis, nos momentos bons ou ruins, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que tenham a certeza de que ninguém morre de
viverá. Tá bom? Existe um dia determinado. Agora você que vai decidir, né? Se você vai viver uma vida preocupada, uma vida de falta de fé, ou se você vai viver uma vida normal com o próprio Deus e em breve estar com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.